Apocalipse, capítulo 21. Olha o que Jesus disse. Olha o que a palavra de Deus está afirmando. Vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 4. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque essas coisas são passadas. Ou seja, aqui está falando sobre a Jerusalém, que é a cidade de Deus. Se um homem, ele morrer em Jesus Cristo, ele vai participar da ceia das bordas do Cordeiro. No versículo 4 está afirmando que Deus limpará do olho dele toda lágrima. Ali não haverá mais morte, ali não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. No versículo 8, se um homem ele morrer sem a presença de Deus, o que vai acontecer com ele? Olha só, no versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, e aos homicidas, e os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como enxofre, que é a segunda morte. Aqui está falando um homem sem Deus. Aqui a Bíblia diz, muito bem clara a palavra de Deus, para não permanecer no pecado. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí eu te pergunto, como faz para vencer o pecado? Sabe a resposta? Para vencer o pecado é somente o jejum. O jejum é a arma espiritual de Deus. Serve para mortificar as vossas carnes. Se tu é viciado na prostituição, se tu é viciado na mentira, no dominó, se tu é viciado em vários pecados, o jejum vai servir para te libertar desse mal. Pois o sangue de Jesus serve para perdoar os vossos pecados. Mas para tu ser liberto, é preciso um jejum. O jejum serve para mortificar a vossa carne. E sem santidade ninguém verá Deus, ou seja, se tu servir a Deus, vocês vão ter que se comportar igual um filho de Deus, pois Deus ele é santo. Deus, ele não tem amizade com o pecado. A Bíblia vai dizer, aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, ou seja, se tu é amigo do pecado, você se torna inimigo de Deus. Pois lá em João vai dizer que a ira de Deus está sobre aquele que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador. E como faz para que a ira de Deus saia sobre as vossas vidas? Sabe qual é a resposta? Entregando a tua vida ao Senhor Jesus, confessando Ele como teu Senhor e Salvador. Quando tu confessa Jesus com tua vida como Salvador, automaticamente você faz parte já do membro do corpo de Cristo. E automaticamente o Espírito Santo já começa a habitar em ti, no teu coração. Deus já faz parte da tua vida. Quando tu permite Jesus Cristo primeiro. Pois Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Faça uma escolha na tua vida, pois existem dois caminhos, existe o céu, existe o inferno. O inferno é real, o inferno não é uma coisa inventada, não é um conto de fada, o inferno existe. E a Bíblia diz que o inferno é ranger de dentes. A Bíblia diz que lá o fogo jamais apagarás. Isso aqui é sério que eu estou pregando, é a palavra de Deus. É luz da palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, no versículo 3, olha que fala: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão.
Ou seja, lá no céu não haverá maldição, lá no céu não tem drogas, não tem maconha, lá no céu não tem doença, lá no céu não tem pecado, não tem diabo, lá no céu só tem o que é justo, lá não tem injustiça, lá não tem injustiça, o que lá no céu tem é só justiça da parte de Deus. Se você está viciado no cigarro, o jejum pode te libertar desse mal. Se você é viciado no cigarro, o jejum serve para isso, para tirar você dessa vida. Jesus, ele te ama. Jesus te ama. Isso é bíblico. Ele te ama de verdade. Pois ele foi na cruz por mim e por vocês. Ele te ama. Mas ele não aprova as práticas do pecado. O pecado é inimigo de Deus. Glória a Deus. O pecado é inimigo de Deus. Deus não tem conta com o pecado. Se tu decidir aceitar a tua vida a Jesus Cristo, vocês vão ter que obedecer a palavra. Vai ter que obedecer a palavra de Deus. Isso é uma coisa boa porque a Jerusalém garante. Jerusalém é a cidade de Deus. E a Bíblia diz que é uma cidade grande. Diz que lá é praça de ouro. Apocalipse capítulo 21 vai dizer no versículo 10. E levou-me espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tá vendo? A grande Jerusalém. É Nova Jerusalém que descerá do céu para a terra. E nela habitarás aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro se chama Jesus Cristo. E a Bíblia diz também que todo olho verá. E diz também que todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Todas as nações serão diante de Jesus Cristo naquele grande dia. Lula, Bolsonaro, todos os políticos, todos mesmo, vão estar lá para prestar conta com Deus Todo-Poderoso. E se eles não se arrependerem do mau caminho, eles vão para o inferno. Se eles não se arrependerem, se eles não entregarem a vida a Jesus. Pai do Senhor, meu irmão. Se eles não entregarem a vida a Jesus Cristo, eles vão perecer no inferno. Mas se eles se arrependerem de todo o pecado, Jesus é fiel e justo, é o advogado fiel para perdoar todo o pecado. Não importa o quanto vocês é pecadores, não importa o quanto você é pecadora, o quanto você é pecador, não importa. O sangue de Jesus é o suficiente para perdoar todo o teu pecado. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Porque Jesus Cristo é a verdade. Porque fora dele, meus amigos, minhas amigas, povo da praça, porque fora de Jesus, a vida se torna uma mentira. Porque tudo que tu ganha é passageiro. Essa vida vai passar. E a Bíblia diz que cada um será julgado conforme as vossas ações. Cada um de nós será julgado, eu serei julgado. Mas eu creio que eu serei julgado conforme as vossas ações. Porque eu estou servindo o Senhor Jesus. O meu objetivo aqui na terra é fazer o quê? É lançar vocês para Jesus Cristo. Porque Jesus diz, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E eu estou fazendo isso, lançando a semente. Mas quem convence, não é eu que convence. Quem convence é o Espírito Santo, é Deus. É Deus que liberta aqui. Eu sou apenas um instrumento de Deus. Aqui nessa terra, só estou sendo um instrumento de Deus. Eu começo a falar tudo que eu já aprendi com Jesus, lendo a palavra. Quando tu se converter a Jesus, eu recomendo vocês começarem a ler a carta de Jesus Cristo e não partir
para o Antigo Mandamento, parte primeiro para o Novo Testamento, comece a ler as Escrituras, lê a carta de Jesus Cristo, após daí lê a carta do apóstolo Paulo, porque aí vai falar muito bem sobre a graça. E se tu conhecer quem é Jesus de fato, dificilmente vocês serão enganados por falsas doutrinas. O que eu prego aqui é base nas Escrituras, é base no que está escrito na palavra de Deus. Infelizmente existem falsos pastores, infelizmente existem falsos mestres. O que esses falsos mestres produzem? Ele mostra um falso evangelho. E qual é o falso evangelho? Falsos pastores, eles não pregam sobre a cruz. Ele oculta a cruz do Calvário. Eles não falam sobre Jesus Cristo. Eles só falam sobre as coisas terrenas, sobre as coisas dessa terra. Mas eles não mostram Jesus em nenhum momento na pregação. Isso é um falso pastor, é quando ele não prega a verdade. Se um pastor não prega a verdade na palavra, ele é um falso pastor. Porque o verdadeiro pastor conduz as pessoas para o céu. Não conduz as pessoas para os bens materiais, mas sim para o céu. Então, eu sou um verdadeiro cristão. Eu não só prego a palavra, mas eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu prego a palavra de Deus. E a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Pois é, o tempo está próximo. No versículo 8 vai dizer, aqui é Jesus que disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o começo e o fim. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, Tu és poderoso, Senhor. Oh meu Pai, Jesus Cristo, eu sei que Tu és o caminho, eu sei que Tu és a verdade. Eu sei que o Senhor tem um plano por todas essas vidas. Meu Pai amado, meu Deus, que a misericórdia, meu Senhor, daqueles que estão longe do Teu caminho, conduza essas pessoas para Cristo. Tenha misericórdia, meu Pai, não deixa essas pessoas perecer no inferno, não permita. Em nome de Jesus, se eu já não desejo ninguém ir para o inferno, imagina o Senhor, Deus, que criou o céu e a terra. Por isso eu disse na Tua palavra que o Senhor não tem desejo na morte do ímpio, mas que ele viva a palavra, mas que ele viva ao lado do Senhor. O Senhor não tem prazer na morte daquele que morre sem Jesus Cristo. O Senhor se alegra na morte dos seus santos, ou seja, daqueles que já foram, daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aí o Senhor se alegra. Quando o crente morre, o Senhor se alegra. Quando o crente é fiel ao Senhor Jesus, já foi lavado pelo sangue, o Senhor se alegra. Mas o Senhor não se alegra quando o ímpio morre. Se o ímpio morrer sem a Tua presença, Jesus, ele vai sofrer bastante no inferno. É por isso que o Senhor não se agrada. Mas se o ímpio ele se converter dos nossos caminhos, ele converter verdadeiramente ao Senhor Jesus, automaticamente os anjos do Senhor vão festejar lá no céu. Vai ter festa. Pois a Tua palavra diz que a alegria no céu para um pecador que se arrepende. Alegria no céu. Meu Deus, amado Pai querido, essa é a humilde oração. Preguei a Tua palavra, meu Senhor. Fiz a minha parte. Lancei a semente da palavra. Mas que convence é o Senhor. Somente o Senhor que convence do pecado